para você. Para Deus, Ele ainda vai te dar uma segunda chance para você fazer de novo aquilo que Ele te mandou. Nós não somos descartáveis para Deus. Então, dentro eu ia falar baleia, mas dentro do grande peixe, Jonas está sendo quebrantado. Dentro daquele grande peixe, Jonas está sendo quebrado. Ele acha que vai morrer. E ele fala no versículo 4, capítulo 2, que a gente não leu, o capítulo 2 todinho, irmãos, é a oração de Jonas dentro do peixe. E no versículo 4 ele fala assim: estou excluído da tua presença, Deus. Será que um dia tornarei a ver o teu santo templo? Ele está com saudade de congregar. Ele está com saudade de cultuar. Ele está com saudade de sentir a presença de Deus. Ele se sente fora. Ele se sente excluído. Ele se sente perdido. Ele é desobediente. Só que Deus não se esqueceu dele. Então, dentro do grande peixe, ele faz essa oração. E Deus então ordena ao peixe que vomite Jonas na terra de novo. E então chegamos ao versículo 1 que nós acabamos de ler. E é dito que mais uma vez, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus começa de novo, irmãos. Deus não se importa de repetir. Ele dá a mesma ordem do começo do livro. Seria mais fácil se Jonas obedecesse de primeira? Sim. Ele ia sofrer menos? Sim. E muitas vezes é assim na nossa vida também. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades que foram nós mesmos que nos colocamos nelas. Você sabia disso? Muitas vezes nós estamos passando por lutas que não foi Deus que nos colocou. Que não é o inimigo que nos colocou. Foi a nossa cabeça dura. Verdade. Foi a nossa desobediência. Verdade. Eu estava vendo esses dias um vídeo, né, uma entrevista sobre inteligência financeira. E o homem era muito inteligente, muito, né, sábio. Eu aprendi muita coisa com ele. Não sei se é crente, não sei, mas Deus usa pessoas assim também, irmãos, com sabedoria, né? Deus dota de discernimento, de sabedoria. E ele ensinando: olha, viva sempre com menos do que você ganha. Olha que sabedoria. Se você ganha tanto X, você vai viver com um pouco menos. Você vai deixar 500, R$1.000. Você não vai viver acima do que você tem. Você vai viver abaixo. Você foi promovido, você está ganhando um pouquinho mais. Você não vai gastar mais. Você vai gastar o mesmo tanto. O que sobra você vai guardar. Então ele estava ensinando aquilo tudo e eu pegando para pensar quantas vezes nós estamos passando lutas na área financeira, que foi a gente mesmo que se colocou. E pode ter certeza que aqui eu não vou mandar indireta para ninguém, tá, irmãos? Misericórdia, longe disso. Mas às vezes você gosta de celular, não sei se é o seu caso, e aí você está lá apertado, dificuldade, uma luta para fazer a feira, e você vai lá e compra um celular de R$5.000, de R$3.000 e parcela no cartão. Aí quando vai ver, fica mais apertado do que a gente muitas vezes se coloca em situações ruins. A gente aperta o nosso próprio bolso. A gente aperta a nossa própria situação. A gente se coloca. Jonas se colocou nessa situação, irmãos. Jonas está lá no fundo do mar, quase morrendo. Depois ele está lá dentro do peixe, porque não obedeceu de primeira. Porque não obedeceu quando Deus falou. Deus dá uma segunda chance, irmão, sim ou não? Mas o sofrimento aconteceu. A luta aconteceu. E então Deus ele dá uma nova chance. Ele fala: se levante novamente, vá à cidade de Nínive e pregue contra ela. E você pode se perguntar: pastor, por que Jonas não queria pregar em Nínive? Por que ele não obedeceu logo de primeira? Por que ele está com essa resistência? Tem dois motivos, irmãos. O primeiro, e é conhecido de todos, Nínive era uma cidade extremamente violenta. Era o que, irmãos? Violenta. Elas eram conhecidas como assassinos cruéis. Eles pegavam os seus inimigos, eles tinham várias formas de torturar. Eles tinham várias formas de fazer sofrer os seus adversários.
E quem era adversário de Nínive? Israel. Naquele tempo havia muitas guerras, muitas disputas territoriais, e Israel era inimigo. Então Jonas pensa, Deus está me mandando lá para a boca do lobo. Deus está me mandando lá para o terreno do inimigo. Eu que sou estrangeiro, israelita, quando eu começar a pregar lá, o que eles vão fazer? Eles vão me sequestrar. É igual lá para o Estado Islâmico, né? Deus está mandando Jonas assim, Jonas, vai lá no Estado Islâmico e começa a pregar na praça lá, ó. 40 dias o Estado Islâmico vai ser destruído. Os homens bombam, todo mundo. E aí fica aquela situação, você vai ou você não vai? E Jonas está preocupado com a sua integridade física. Amém, irmãos? Amém. Mas em segundo lugar, um pouco mais profundo, que o livro nos ensina, Jonas não queria que os ninivitas fossem salvos. Ao ler esse texto, a gente vai ver mais semana que vem, Jonas não queria que eles fossem transformados. Jonas sabia que se eles continuassem pecando, se eles continuassem sendo cruéis, assassinos, o que ia acontecer? Deus ia destruir. Deus ia mandar fogo do céu. A forma como é descrita aqui, em 40 dias destruirei Nínive, é o mesmo termo utilizado quando Deus diz que destruiria Sodoma e Gomorra. Ou seja, os estudiosos dizem que seria com fogo. Deus ia mandar fogo do céu e acabar com aquela cidade. E Jonas está pensando, eu não vou lá pregar. Vai que ele se arrepende. Vai que ele se converte. E Deus não vai dar o juízo. Meus inimigos do povo de Deus. E Jonas não queria que eles fossem salvos. Portanto, a ordem de Deus é: Jonas, vá até aquele povo e pregue contra ele. Coloque a sua vida em risco. Dê uma oportunidade para os seus inimigos se arrependerem. E Jonas não queria. Veja o versículo 3 na sua Bíblia. Jonas se levantou, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Eram necessários 3 dias para percorrer. Jonas começou a percorrer a cidade, caminhando um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas fizeram o que, irmãos? Creram em Deus. Proclamaram um jejum, vestiram roupa de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo animais, bois e ovelhas podem comer alguma coisa. Não lhes deem pasto, nem deixem beber água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus, se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Olha só, quem sabe talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus o quê? Mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que fariam e não o fez. Então veja só, o livro de Jonas é um livro sobre arrependimento. Dentro do grande peixe, quem se arrependeu? Jonas. Jonas se arrependeu. Senhor, perdão porque eu não obedeci. Eu quero ver o Senhor de novo, eu quero estar na sua presença de novo, me dê uma segunda chance. Ele se arrependeu, foi vomitado em terra. Olha só, ele foi de peixe, né? Para mim, não foi de barco não, né? A baleia não, misericórdia. O peixe vomitou Jonas em Nínive, para ele caminhando para Deus. E então ele começa a pregar, e a mensagem dele, irmãos, não era se arrependam. Vocês perceberam? Se arrependam, volte-se para Deus. Era isso, irmãos? A mensagem dele era de juízo. Em 40 dias Nínive será destruída. Em 40 dias vocês serão destruídos. Em 40 dias vai chegar o juízo de Deus. E então ele faz conforme Deus enviou ele para fazer. E Nínive era muito grande. Irmãos, pensa comigo, 3 dias caminhando por uma cidade.
Era uma cidade grande. E no primeiro dia ele começa a trazer o alerta, começa a trazer o aviso. Ele percorre a cidade dizendo que ela ia ser destruída. E para o seu espanto, as pessoas não sequestraram. As pessoas não torturaram. As pessoas não zombaram, contrariando todas as expectativas. A violenta cidade de Nínive se arrependeu. Aleluia. Contra o que os homens pensavam, contra o que o natural dizia, para o espanto de todos, do menor até o maior, todos se arrependeram. O rei se veste de pano de saco, ele proclama um jejum nacional, ninguém come, nem os animais, todo mundo se arrependa, todo mundo clame a Deus. Quem sabe esse rei ímpio aqui está mais crente que Jonas, irmão, sim ou não? Está mais crente que Jonas, ele se arrepende, ele ora, ele fala, quem sabe Deus tenha misericórdia. Quem sabe Deus não nos castigue pelo que a gente fez. Todo mundo se arrependa de sua maldade, se arrependa de seus pecados, da sua violência. Nínive, uma cidade orgulhosa. Nínive, uma cidade poderosa. Nínive, uma cidade que se tornou anos depois o grande império assírio, estava se humilhando na presença de Deus. Estava reconhecendo, estava debaixo dos pés do Senhor. Queridos, e quantas vezes nós deixamos de pregar para algumas pessoas, porque nós olhamos e falamos, esse aí não tem jeito. A gente olha para algumas pessoas e fala, não, esse aí não adianta pregar não, esse aí é viciado, esse aí é bêbado, esse aí é assassino, esse aí é adúltero, esse aí é alcoólatra, esse aí é isso, é aquilo, e não pregamos, irmãos, e não falamos de Jesus para as pessoas, às vezes, da nossa família, porque nós julgamos que não vão se converter. É isso que Jonas está fazendo, por isso ele desobedeceu. Para que eu vou pregar, Deus? Eles não vão me ouvir. Para que eu vou clamar? Eles não vão se arrepender. Deus, o Senhor não conhece esse povo não, esse povo é ruim. O que eu vou fazer nessa cidade? O que eu vou fazer nessa igreja que Deus me mandou? Nesse bairro que Deus me mandou? Lá o povo não presta não. Lá o povo é difícil. O que eu vou fazer lá, Deus? Queridos, não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há pessoa tão ruim que Deus não possa transformar. Se eu juntar aqui e pedir para cada um contar aqui o seu testemunho, de onde Deus te tirou, vai ter cada testemunho lindo aqui. Quantos alcoólatras estão aqui hoje e foram libertos? Quantas pessoas aqui que já fizeram coisas terríveis, mas que foram perdoados pelo Senhor? Ou então você às vezes cresceu na igreja, você às vezes nunca foi lá para fora, mas só Deus sabe o que já passou na sua cabeça. Só Deus sabe o que você já fez escondido, que ninguém sabe. Deus sabe. E Ele sempre te deu uma segunda chance. Portanto, pregue a palavra. A gente só pode fazer é pregar. Quem vai converter a gente, irmãos? É Deus. Não é Jonas que está convertendo aquele povo. Irmão, Jonas não queria nem pregar. Ele era um pregador que não queria pregar. E quando prega, a mensagem é de juízo. E Deus vai lá e salva. Vocês estão vendo como é que Deus faz? Era um estrangeiro em Nínive, uma mensagem curta, uma mensagem repetitiva, uma mensagem de juízo. Ele não amava aquela cidade, ele não queria que o povo se convertesse, e o povo foi lá e foi salvo. Glória a Deus. O maior avivamento do Antigo Testamento foi em Nínive, por um pregador que não queria pregar, e não queria pregar. Isso Deus está nos mostrando que não é através de técnica que Deus converte alguém. Não é através da estratégia. Não, vamos fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui um fundo musical, aí a gente começa a emocionar as pessoas, elas começam a chorar, e aí elas vêm e aceitam Jesus aqui na emoção. Não é assim. Quando Deus converte uma pessoa, já até pregar falando, é no seco. É no seco, é aqui, ó. Estamos falando aqui, de repente a pessoa levanta a mão e aceita Jesus.
Oh, aleluia. É liberta, é curada. É assim que Deus faz. Não precisa a gente colocar a mão. O que a gente faz é pregar a palavra do Senhor. É assim que Deus faz. É uma salvação improvável. É Deus que trabalha no coração. E como eu disse, a glória é sempre de Deus. Eu jamais, como pregador, às vezes a gente prega e almas aceitam a Jesus. Eu jamais vou tirar uma foto aqui e falar, olha, eu preguei e 10 pessoas foram salvas. Não foi eu. Não foi eu que fiz. Não foi você que fez. Quem fez, irmãos? Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome a glória. Então o próprio rei se converte. O próprio rei entende que as mãos dele estão sujas de sangue, que a sua cidade está no mau caminho. Eles mudaram as suas vidas. Eles não estão só com remorso, que é aquele sentimento ruim, mas que depois você faz a mesma coisa. Eles estão arrependidos. Sabe por quê? O próprio Jesus Cristo dá testemunho dos ninivitas. Você sabia disso? Mateus capítulo 12, versículo 28. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha só, irmãos. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jesus está diante dos fariseus, dos mestres da lei, e eles falam o seguinte: olha, os ninivitas vão se levantar contra vocês, porque eles creram na pregação de Jonas, e vocês não creram em alguém que é maior do que Jonas, Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus, ele identifica que eles se converteram. Esse povo cruel, esse povo duro, esse povo assassino, teve seu coração transformado. Glória a Deus. E às vezes a gente julga muito assim pela aparência, né? Julga muitas pessoas. A gente fala assim às vezes: nossa, fulano de tal é trabalhador, é estudioso, é inteligente, nossa, é uma pessoa perfeita, só falta aceitar Jesus. Então está faltando tudo ainda para ele. Está faltando tudo. Não adianta ter um bom emprego, não adianta ser estudioso, passar no concurso, se não tem Deus na vida. Se não tem o Senhor na vida dele. O principal é a presença de Deus. É o melhor que nós podemos ter. Então Deus viu o que eles fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. E então o que, irmãos? Perdoa. Olha, eu não vou punir mais não. Eu estava alertando, eu estava avisando, mas vocês se arrependeram. Deus é bom demais, irmãos, fala a verdade. Deus é maravilhoso demais. Sabe por quê? Porque se Deus nos punisse agora, por causa de nossos pecados, nenhum de nós estaria aqui. Porque às vezes a gente olha, nossa, mas esse povo de Nínive era ruim demais. Eu não sou tão ruim assim. A gente não é tão ruim, porque Deus não deixou, sabia? Se não fosse Deus na nossa vida, só Deus sabe como é que a gente estava lá fora. Se não fosse Deus que tivesse te encontrado, não foi você que encontrou Deus, Deus. Foi Deus que te encontrou. Foi Deus que te achou. E se Deus não tivesse te pegado pelo pescoço e colocado aqui na presença dele, só Deus sabe o tipo ruim que você ia ser lá fora. Só Deus sabe o tanto de coisa que a gente ia fazer. Ninguém vai chegar no céu, irmãos, batendo no peito e falando: eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque enquanto os outros pecavam, eu era santo. Ninguém. Todo mundo vai chegar lá de joelho, chorando e falando: Senhor, muito obrigado, porque eu não mereci. Muito obrigado, porque eu não prestava, porque eu fazia o que era contrário, mas o Senhor me resgatou. Aleluia. O Senhor me transformou. Aleluia. O Senhor me libertou. O Senhor mudou meu coração. Todos nós éramos ninivitas, irmãos, que mereciam castigo. Pessoas ruins, pessoas cruéis. Todos nós merecíamos o inferno.
mais uma vez escutamos uma mensagem dizendo: arrepende-se, porque vem o juízo. Arrepende-se, porque Jesus vai voltar. E a gente ouviu essa mensagem. Portanto, graças a Deus que nos enviou alguém maior do que Jonas. Alguém que pregava não somente o juízo, mas pregava também o amor. Jesus Cristo, maior do que Jonas, veio a esse mundo. Por meio de seu sacrifício, nós temos perdão de nossos pecados. Temos paz com Deus. E se você crê em Jesus Cristo, se você está firme em Jesus Cristo, a sua punição já foi punida nele. O seu castigo já foi sofrido por ele. O juízo de Deus veio sobre Jesus. E se você está em Jesus, você não vai enfrentar mais o juízo. Você vai ter a graça. Você vai ter o perdão. Você vai ter o céu. Concluindo, queridos, diante desse capítulo nós podemos dizer que a salvação pertence ao Senhor. É Deus quem salva. Quantas pessoas já foram jogadas no inferno por religiosos, por pastores, por obreiros, pessoas que diziam ser de Deus e falavam assim: esse aí não tem jeito, esse aí vai para o inferno. Quantas pessoas? Não pertence a nós decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É o Senhor quem vai fazer essa divisão. O que a gente faz é pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em segundo lugar, sem arrependimento não há perdão. Que a gente fala tanto do amor, Deus ama, sim ou não, irmãos? Sim. A cidade de Nínive era importante para Deus? Era, foi dito aqui, a cidade de Nínive era importante, mas se eles não se arrependessem, castigo, juízo. Porque a gente fica às vezes nessa: Deus é amor, pode fazer o que quiser, no final todo mundo vai ser salvo. É assim, irmãos? Pode fazer o que quiser, no final Deus não vai punir ninguém, não. É só ameaça, é só para vocês, né? Não, irmãos. Só há perdão se houver arrependimento. Só há salvação se a pessoa reconhecer o que ela fez e que ela não vai fazer mais. E em terceiro lugar, você acha que Jonas ficou satisfeito com a salvação dos ninivitas? Não. Se ele não queria pregar para o povo não ser salvo, você acha que ele ficou feliz que o povo se arrependeu? Fala a verdade. A gente vai ver isso no próximo capítulo, na semana que vem. Tá bom? Fiquem